Olá! Eu, Heloísa Pedrosa, aqui, conversando com você mais um pouco das provocações que fazem, na maioria das vezes, as mulheres deixarem de ser a potência que são para se tornarem muito menores do que também elas são, né? Eu acho que assim, essa história da gente falar para a mulher e falar sobre sucesso é sempre muito provocativo, né? Porque primeiro não é uma discussão feminista essa, é uma discussão de autoestima. Não é uma discussão de poder, é uma discussão de autossuficiência, né? Eu esses dias estava brincando exatamente assim, tem muita mulher que tem profissão, mulher de marido, né? Pelo amor de Deus, nada contra as que são casadas e bem casadas. Eu estou dizendo o seguinte, se você na hora que vai preencher aquela ficha, lembra? Aí tá lá, né? Nome, telefone, profissão. Aí você tem uma profissão, mas você só simplesmente não exerce há 300 anos quase, né? E aí caberia muito bem ali a profissão mulher de marido. Bom, mulher de marido é uma profissão muito interessante e tão arriscada como as outras. Em primeiro lugar, por quê? Porque é um posto que pode ser trocado, né? De repente uma outra pode ser colocada aí como mulher de marido e você simplesmente ser dada as contas e se vê um belo dia, né? Sem nada daquilo que você teve durante aquela 1, 2 décadas e tendo que, poxa, né? Cuidar de si mesma, buscar a tua autonomia. Tá, Elô, para de ser trágica, tá bom, tem um outro modelo trágico, então, que não é tão trágico, você não precisa ser substituída para não ficar com medo, mas você pode, de repente, esse que é o dono da empresa, que tem você como mulher de marido, ele pode ter o coraçãozinho dele parando, ele pode estar atravessando uma rua, estar dirigindo o carro dele numa estrada e, de repente, ele te deixa. E aí pode ser que ele te deixe, inclusive, com os negócios da família na mão, com filhos pequenos, né? E aí, cadê a tua autossuficiência? Então, quando eu falo para você que é possível que você se desenvolva como uma mulher, é impossível que você pense outra palavra ao lado da palavra mulher que não seja líder. Toda mulher, ela tem muita capacidade e ela tem um chamado interno para ser uma mulher líder, né? E a liderança, ela não é uma questão do masculino versus o feminino. Liderança é um posicionamento de vida. É a maneira como você faz com que o outro que está aqui ao teu redor olhe para você. Isso é liderança. Liderança é o quanto você inspira quem está perto de você a viver, a ver, a sentir o mundo como você entende. É quando você tem uma comunicação radiante frente ao outro. E quando a gente tem essa potencialidade assim, extremamente bem trabalhada, quando a gente tem a nossa liderança, quando nós mulheres temos a nossa liderança realmente bem trabalhada, a gente conquista o mundo por uma razão muito simples, porque não é a força que simplesmente é a única que faz os movimentos do mundo acontecerem. Existe algo que é interno, que é a nossa força no sentido do nosso carisma, é a nossa competência de cuidar, de olhar para o outro e ver o que ele precisa e trabalhar isso de forma cuidadosa, escolhendo palavras, escolhendo atitudes que façam a diferença. A liderança é uma coisa que as mulheres elas não podem abafar. Porque quando você tem a tua liderança, quando você se torna uma mulher líder, você consegue criar ao teu redor a energia de ação que você necessita. Então, quando você tem a tua liderança, você traz gente para ser teu parceiro em negócios, você consegue atrair pessoas que vão fazer o teu empreendimento, vão fazer a tua empresa ser muito mais forte, ser muito mais, inclusive ter muito mais projeção no mercado. Porque uma pessoa que vai sair do próprio mundo para compor o mundo do outro, é só se o mundo do outro for realmente muito atraente. E atraente não é um mundo enganador, nem um mundo de $1 milhão, tá? Mas é um mundo onde as pessoas, quando elas se conectam, elas sentem que elas estão criando valor. Então o líder, a líder feminina que você tem aí, e que certamente muitas já estão usando, às vezes sem nem perceber, algumas então precisam ser chacoalhadas porque isso é uma necessidade, você é capaz de criar valor no mundo. Senão você não seria colocada com a competência de ter filhos. Nós somos chamadas para uma liderança até natural, tanto que nós somos feitas para aguentar um processo de transformação do corpo, transformação de emoções. Não estou dizendo que você tem que ser mãe para experimentar isso. Muitas vezes você pode só simplesmente entender que você tem um chamado para a tua liderança, porque mulheres são feitas para organizar as suas criações.
não é? Então a gente cria, a gente captura e traz para poder a partir daí gerar empreendimentos, negócios, transformar os nossos sonhos em negócios lucrativos, sustentáveis. A liderança feminina é algo que não é só modismo, não é só porque o consumismo nos quer gastando dinheiro, mas é porque desde que a história da humanidade está posta, as mulheres elas usam a sua liderança de forma muito clara. O que a gente tem, obviamente, é uma disputa de poder, que ficou parecendo que é uma disputa entre o masculino e o feminino. Mas realmente o poder, no sentido do comando, ele é muito disputado. Mas você não tem que brigar por comando, você tem que comandar porque as pessoas te desejam. E a gente faz com que as pessoas nos desejem liderando-nas quando a gente inspira as pessoas com base na nossa integralidade, no quanto a gente está curtindo quem a gente é, no quanto a gente está realmente sendo capaz de gerar valor com aquilo que a gente tem nas mãos. Então, liderar uma equipe, na melhor das hipóteses, é lembrar que as pessoas elas estão deixando de viver o mundo delas para compor o mundo que é a minha empresa. E tem que valer muito a pena essa experiência, porque senão as pessoas ficam na casa delas, ou elas começam a não nos entregar a potência que elas têm de trabalho, de comprometimento, porque toda vez que elas chegam perto de mim, ao contrário de eu reforçar o conceito de valor que elas são e têm, eu simplesmente jogo-as no lixo. Quando você joga pessoas no lixo, você não está jogando só o dinheiro, você está jogando a sua liderança. E aí você vai criar aquele caos em torno de você, que para quem já tem tendência à vítima, depois fica fácil, né? Ah, porque essa mão de obra é desqualificada. Ah, porque as pessoas não querem se comprometer. Ah, porque brasileiro e o jeitinho é um blá blá blá, sabe? Na minha situação, que como eu que trabalho com esse desenvolvimento tão pertinho dentro de empresas, com as empresárias e tudo mais, eu, em primeiro lugar, eu já, para com isso. Eu acho que do mesmo jeito que você tem particularidades no trabalho, você tem particularidades na mão de obra brasileira, você tem responsabilidade de também ser uma formadora. De ser aquela mulher que chacoalha a tua equipe e repõe os valores que se você pensa que ela não tem, você dá. E a melhor forma de dar é viver os valores. Liderança é quase um ato de fé. Há quantos anda a tua fé em você mesma? Se você não tiver com isso frente ao espelho bem resolvido, pode ter certeza, a tua equipe, os teus negócios, teus clientes, a tua família é a primeira prova que te devolve o sentimento que você às vezes está aí nutrindo, fracasso. Por quanto tempo mais você vai deixar isso acontecer? E quanto tempo mais você vai acreditar que isso é dom? Esse papo de que eu nasci com o dom da liderança. Eu te chamo e te digo que não é uma questão de dom, é uma questão de essência. A liderança é uma educação da qual a gente se torna melhor a cada dia que pratica mais. Mulher líder, sim, em 12 semanas é muito fácil fazer acontecer. Por quê? Porque esse é o foco. Essa é a atenção.